Aula de hoje, aula de número 101, a comunidade do discípulo amado. Esse texto, como todos os outros textos dos evangelhos no Novo Testamento, são textos escritos visando uma comunidade, para que essa comunidade fosse instruída sobre Jesus, e o Evangelho de João, que nós vamos estudar, é um desses livros hoje. Todo o Evangelho foi escrito visando uma catequização, visando uma instrução na doutrina. Então, num estudo mais minucioso que nós vamos fazer desse Evangelho, nós vamos ver que esse livro não é uma obra de uma só pessoa. Ele mostra enfrentamentos, conquistas, dificuldades de uma comunidade no primeiro século. Como nós já estudamos em aulas passadas, algumas comunidades, como comunidades herdeiras de Tiago, como por exemplo as comunidades herdeiras ali de Tiago, do ministério de Pedro também, né? As comunidades herdeiras de Paulo. Nós vamos estudar agora essas comunidades joaninas, ou as comunidades herdeiras do ministério de João. Mas é interessante que essas comunidades e os escritos dessa comunidade surgem no final do primeiro século e início do segundo século, o que mostra um outro período já da igreja, talvez aquilo que poderíamos chamar da terceira geração da igreja. Por que terceira geração? Primeira geração, aqueles que andaram com Jesus e ouviram do próprio Jesus o ensinamento. Segunda geração, aquelas igrejas formadas por discípulos que eram discípulos dos discípulos de Jesus, discípulos daqueles que ouviram, que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. E agora aqui essa comunidade pode ser chamada uma comunidade da terceira geração, porque com exceção de João, que muito provavelmente quando os textos vieram à tona, João já teria morrido, a maioria desses irmãos, eles aprenderam com gente que andou com João. Então, por isso, uma comunidade já da terceira geração. Essa comunidade nós vamos chamá-la de comunidade do discípulo amado. Você vai entender isso porque é um texto, é uma expressão que aparece muito. O livro tem um personagem central chamado discípulo amado. Sim, nós podemos ver João como sendo esse discípulo amado. É muito provável que esse termo foi cunhado pelos discípulos de João, que foram os redatores desse livro. Eles pegaram as memórias de João, como nós vamos ver mais adiante, e redigiram esses textos. Mas, muito mais do que ver aqui o apóstolo João, nós podemos ver naquele personagem, e eu acredito que era essa a intenção dos autores, que nós nos víssemos naquele personagem. O discípulo amado, nesse caso, pode ser cada um de nós. É como quando você vai nesses lugares, pontos turísticos principalmente, onde tem algumas figuras, como se fosse aquele grande papelão, né? Aqueles personagens para fotografia, que tem um pequeno buraco bem no rosto da personagem, onde você vai ali por trás e coloca o seu rosto ali. Às vezes em eventos tem isso, em cinema tem isso, e muitas vezes em pontos turísticos também, que você coloca o seu rosto para ser fotografado. O discípulo amado seria um desses. Em outras palavras, coloca o seu rosto ali. Anda com Jesus, perceba tudo que está lá dentro do texto e se sinta um desses discípulos também. É essa a ideia que esses escritores e redatores muito provavelmente colocaram, a ideia do discípulo amado. Você vai notar, quando nós estudarmos, a próxima aula é sobre as 3 cartas de João, porque não deu para abordá-las aqui, eu apenas vou citar uma delas aqui. Você vai notar que nós temos aqui diversos autores. Nós temos o autor do livro, ou seja, aquele que iniciou tudo isso, que é o João, o apóstolo. Nós temos mais adiante o presbítero, que ele aparece principalmente nas cartas. Você vê também textos chamados nós, ou seja, os presbíteros, gente da comunidade joanina que escreveu, né, que redigiu esses textos, e as comunidades, que aparecem ali como personagens, como os filhinhos, né, para quem ele dirige ali os seus textos. Eu não me lembro de ter colocado isso na minha apostila, então deixa-me abordar isso agora aqui. É muito provável o seguinte: a
as comunidades joaninas, elas se formam inicialmente na cidade de Éfeso, e ali na cidade de Éfeso, João desenvolve ali a sua comunidade, né, o grupo de irmãos que estavam ali aprendendo com João. Como você sabe, a igreja se reunia em casas, então haviam diversas casas na cidade, isso sim nós vamos ver mais adiante na nossa apostila, e casas até, por ser uma megalópole, né, aquele lugar, uma metrópole, Éfeso, você tinha então pessoas de diversas linhas já do cristianismo ali, e algumas até em conflitos uma com a outra, algumas até acusadas por João de heresia, por exemplo, ali na mesma cidade de Éfeso. Mas havia muitas outras comunidades joaninas em cidades satélites ali de Éfeso e outras cidades da Ásia Menor. Você nota, por exemplo, no texto de Apocalipse, que provavelmente não tenha sido escrito pelo João apóstolo, mas sim um João profeta, que era talvez o presbítero João, né? Quem fala disso é Eusébio de Cesareia, um escritor do quarto século, ano 300 e pouco. Ele diz que haviam dois irmãos com o nome de João na liderança lá em Éfeso, tanto que ele fala que haviam dois túmulos, que o pessoal diz que são túmulos do apóstolo João. Ele fala, não, um é do apóstolo João, o outro é do presbítero João. Então, provavelmente o texto de Apocalipse seja de autoria do presbítero João, porque em nenhum momento o texto de Apocalipse alude João apóstolo. Inclusive, o anjo, quando aparece para João ali, ele fala que eu sou servo teu e dos teus irmãos, os profetas. Ou seja, dando a entender que o ministério daquele irmão era um ministério de profeta e não um ministério de apóstolo. Isso é interessante notar. Tanto que a linguagem do Apocalipse é muito diferente da linguagem do Evangelho de João. O Evangelho de João e a primeira carta de João tem muitas similaridades, né? Fala do Verbo, fala de Jesus encarnado, muitos outros termos usados no Evangelho de João aparecem na carta de 1 João, mas o livro de Apocalipse não, é uma linguagem até bem diferente, até a língua grega do texto de Apocalipse é muito diferente dos textos do Evangelho e da carta de João. Mas se atribuem a João todos esses 5 escritos, né? O Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse. Mas como existe, nas aulas passadas você já aprendeu isso, como existe aquilo de escrever um texto em honra ao mestre maior ou aquele de quem eles aprenderam tudo aquilo, como é o caso, por exemplo, de você pegar o livro de Tiago, que foi outra pessoa que escreveu, mas coletânea das melhores de Tiago e coisas parecidas, né? Aparece muito isso na Bíblia Sagrada. Então é muito provável que esse tributo a João tenha sido em honra, né? Embora Apocalipse eu ainda insisto que é o outro João. Talvez as 2 últimas cartas também, né? A 2ª e a 3ª João, sejam do presbítero. Aliás, é assim que ele se identifica no início da carta. Isso nós vamos ver em sala de aula. Mas João, então, ele se torna um líder sobre todas aquelas comunidades que estavam ali espalhadas na Ásia Menor, tanto que na carta de Apocalipse, lá já no caso escrita pelo presbítero, ele manda a carta a 7 igrejas, né? Esmirna, Tiatira, Éfeso, Laodiceia e por aí vai, várias cidades ali da Ásia Menor e regiões próximas da Ásia Menor também. Muito bem. Vamos estudar então cada um deles que aparece, por exemplo, João agora o João apóstolo, né? O Evangelho de João é a coletânea de registro do próprio João, feito por seus discípulos mais próximos, que o apelidam de discípulo amado. Esse é um apelido que os discípulos de João apelidaram o próprio João. E dá para a gente notar isso da seguinte forma. João certamente deixou ali as suas memórias para um dos seus discípulos escrever. Por várias razões que eu argumento isso mais adiante. Mas no texto de João 21 vai aparecer isso claramente aqui para nós, porque na narrativa final, nós vamos ver no último versículo que vai aparecer, nós vamos notar que distingue muito claro o autor do livro, né, aquele que era o testemunho principal do livro,
e os autores do livro, os escritores, aqueles que estão testemunhando de que era verídico tudo aquilo que estava escrito ali. Então, João 21, de 20 a 24, acompanha essa leitura comigo. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Esse é João, né? Todo mundo sabe. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este, no caso João, né, é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, ou seja, quem contou e que as registrou. E sabemos, note que está no plural, sabemos, então tem um grupo de pessoas escrevendo isso, que o seu testemunho é verdadeiro. Então aqui tem duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, muitos colocam que esse texto de João 21 é um texto posterior colocado na carta, mas eu acredito que ela faz parte da redação final. Pode ser possível que João já tinha morrido, e aqui estaria a explicação para o questionamento daqueles que falavam: mas Jesus não falou que João não ia morrer? Não, Jesus não falou isso. Jesus falou que se ele quisesse, ele manteria João vivo até ele voltar. Mas fica claro também no último trecho que João é quem registrou essas coisas. Certamente, assim, as anotações de João, um resumo que João fez. Por que eu estou dizendo isso? Por várias situações que você vai ver num apêndice que eu deixei aqui na apostila, que nós não vamos estudar em sala de aula, só que no final da aula eu faço uma nota sobre isso, que João era um pescador da Galileia, que falava o aramaico, que era iletrado, como o livro de Atos é dito acerca dele. João não teria condições de ter escrito num grego clássico, na verdade o grego koiné, que foi usado aqui, né? E com determinadas terminologias que não se afinam muito com um pescador da Galileia. Então fica claro que os redatores foram outras pessoas, mas é João quem conta tudo isso, né? Mas é interessante que o redator, depois eu analiso até o redator deveria ser alguém que morou em Jerusalém, porque ele descrevia muito bem alguns trechos dos arredores de Jerusalém, mas não da Galileia, coisa que se fosse João descreveria melhor a Galileia e não a região de Jerusalém, que fica lá mais ao sul. Então é interessante esses detalhes da leitura do texto. Um outro personagem que aparece, só que ele vai aparecer lá nas cartas, é o presbítero. Então, o presbítero provavelmente não é um ancião, porque é isso que a palavra presbítero significa, e lá de Éfeso com o nome de João. Quem fala isso e afirma isso é Eusébio de Cesareia, um historiador do terceiro século, citando Papias, que fora discípulo de João, inclusive Papias, ou Pápias, como você preferir, né? E ele cita que haviam dois homens com esse nome João que foram líderes no meio ali da igreja. Então provavelmente ele era o mais idoso dos demais presbíteros, então o homem mais responsável por tudo aquilo. Em outras palavras, é muito provável que João, apóstolo, teve um discípulo chamado João. É isso. Então na terceira carta de João, no primeiro versículo, né, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E na segunda João também começa assim: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Então havia aqui um homem, né, chamado presbítero, mas se denominando o presbítero, né, ou o ancião. Agora, há um outro grupo de irmãos que é esse que nós chamamos de os presbíteros. É um corpo de líderes na igreja, muito comum nos tempos já do Novo Testamento. Você vai ver no livro de Atos, Paulo estabelecendo presbíteros nas igrejas, né? Esse era um costume que veio do judaísmo, veio das sinagogas. Os líderes das sinagogas eram os presbíteros, os homens mais velhos, os homens mais maduros. Então era um corpo de líder plural, uma liderança plural que havia na igreja, responsável pelas igrejas nas casas. E nesse caso aqui eram discípulos de João, que eram fiéis aos seus ensinos e à sua doutrina, que formam aquilo que nós chamamos de escola joanina.
Mais adiante a gente entra isso um pouquinho mais a fundo, porque aqui se trata de teologia. Porque é interessante notar que a teologia em João é muito forte. O Evangelho de João, muito diferente do Evangelho de Marcos, que conta os feitos de Jesus apenas, porque era o interesse daqueles a quem Marcos se dirigia, que era provavelmente daquela igreja itinerante que saía pregando em todo canto. Então é um milagre relatado após o outro, né? Assim foram as comunidades marcanas, né? As comunidades que vieram ali de Marcos. Mas as comunidades joaninas, no caso, eles aderiram muito ao pensamento grego. Então você pode notar que no começo começa assim o Evangelho de João. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E essa terminologia Logos, qualquer grego clássico compreenderia. Lá dos escritos de Platão, por exemplo, né, e de tantos outros pensadores, quando imaginavam o Logos como o início de tudo, né? Uma espécie de Deus dos deuses, ou uma espécie de a palavra que veio antes de tudo, a grande sabedoria, o grande conhecimento, né? Então ele está mostrando que essa grande sabedoria, esse grande conhecimento é o próprio Deus, né? Que é o próprio Jesus, né? Que era a palavra de Deus, e que a palavra de Deus, o Logos de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, nós temos aqui uma cristologia muito avançada no livro de João. Enquanto que as igrejas paulinas, e principalmente, não tantas paulinas, as igrejas paulinas já falavam bastante de Cristo, aliás, me perdoe, as igrejas paulinas têm uma cristologia já bem adiantada, mas enquanto os demais evangelhos mostram muito o Jesus histórico, né? João quer mostrar o Jesus transhistórico, né? O Cristo revelado e que andou aqui entre nós. Isso que eu chamo de uma cristologia alta, né? É interessante que esses irmãos são esses que aparecem nas expressões nós. Então, que nós vimos, que nós aprendemos dele, nós que andamos na verdade, nós que amamos os irmãos. Então, eles usam muito essas expressões. Então, é uma leitura feita daquele corpo de liderança da igreja, baseado nos ensinos que eles tinham aprendido da escola de João. Outros líderes que haviam no meio da igreja, né, e que muitas vezes eram líderes itinerantes, haviam muitos pregadores itinerantes. Nas cartas de Paulo aparece isso, por exemplo, quando você vê na carta de Paulo dizendo, olha, quando providencie recursos para as viagens de Zenas, de Apolo, né, que eram pregadores itinerantes, né, debaixo da equipe apostólica de Paulo. João também tinha aqueles irmãos debaixo da sua equipe apostólica, tanto que ele escreve numa das suas cartas, na terceira carta, por exemplo, agradecendo, se não me engano é o Demétrio que ele agradece, que recebeu esses irmãos mesmo sem conhecê-los, hospedou e investiu financeiramente na vida deles para que eles continuassem as viagens, né, pregando o Evangelho. Esses líderes itinerantes ele chama os irmãos, né, é assim que ele chama. E aí aparece também um outro grupo, que são as comunidades, ou seja, esses lugares por onde essas cartas de João passaram. Nós sabemos o nome de algumas dessas igrejas, dessas comunidades, através de algumas cidades narradas no início de Apocalipse. É muito interessante você perceber, quando você fizer uma leitura contínua de textos bíblicos, né? Como eu fiz uma vez, que eu peguei o livro de Apocalipse e li quase que 30 vezes, né? Foi menos que isso, foram 27. Em seguida, sem buscar interpretação, lia, só para me acostumar com o texto, que você vai vendo que o texto de Apocalipse, por exemplo, ele tem um texto central, que é a revelação, e depois você nota que foi construído aqui, foi colocado aqui um outro texto de endereçamento às igrejas e um outro texto numa espécie de finalização. É muito interessante isso. Quem explica isso está naquele pequeno livreto já recomendado bastante aqui. Se você assistiu a aula de Apocalipse, o livreto vai aparecer ali, que é um livreto que eu recomendo sobre o livro de Apocalipse.
E ali naquele texto ele explica isso. É como quando você está construindo uma casa, não é? E faz ali a sua casinha e daqui a pouco você tem um pouquinho mais de dinheiro, então você faz uma varanda e depois você faz alguns quartos extras, né? O livro aparece na sua tela, A Esperança de um Povo que Luta. Os meus auxiliares aqui já recorreram ao livro e colocaram na tela aqui para você. Tem na nossa livraria, tá? Vale a pena ler esse livro. E esse livro mostra como foi construída aquele livro da revelação de Apocalipse, como ele foi sendo montado. Então, aquela primeira parte do livro, que na verdade foi escrita depois, mostra ali diversas cidades: Sardes, Tiatira, Filadélfia, Éfeso, Pérgamo, tantas cidades ali que foram aparecendo, que são para onde essas cartas de João, que nós vamos estudar na próxima aula, elas passam como cartas circulares, não é? Então, não só lá, mas também em Éfeso, porque quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando de um local de reunião como nós temos a Carisma aqui, porque naquele tempo a igreja só se reunia em casas, diversas casas, imagina, centenas talvez de casas, não é? Então, haviam muitas casas espalhadas pela cidade, mas dá a entender, isso com um estudo muito mais minucioso dos textos, que algumas dessas casas não se sentiam ligadas a João. Talvez porque elas tinham uma herança diferente, por exemplo, casas de herança mais gentílicas, por exemplo, herança das comunidades de Paulo. Não se esqueça que boa parte do ministério de Paulo se deu em torno de uns 40, 50 anos antes, nessa mesma cidade que João está, que é Éfeso. Então, havia certamente herança dessas igrejas de Paulo ali. Outras formadas por judeus convertidos, que eram heranças das comunidades de Tiago, que nós já estudamos aqui também. E havia ainda também aqueles que ainda eram praticantes do judaísmo, mas que aceitavam Jesus como Messias. Havia outros grupos formados por gregos gnósticos, tanto aqueles gregos carismáticos quanto os céticos. Você vai encontrar isso, uma explicação sobre isso, logo na introdução da aula de número 96, a aula que eu trato sobre a segunda carta de Pedro, onde ela toca um pouco sobre essas pessoas, lembrando que essa segunda carta de Pedro, para você ter uma ideia, ela é escrita depois, anos depois, do Evangelho de João que nós estamos estudando agora. O Evangelho de João fica aí no final da década de 90, provavelmente, né, do primeiro século, e a carta de Pedro já perto do ano 115, então nós estamos dizendo aí uma coisa de 15, 20 anos depois, tem essa carta de Pedro, e você vai encontrar ali tanto gnósticos carismáticos, que é o que João combate, por exemplo, no 1 João capítulo 4, nós vamos estudar isso melhor na próxima aula, mas já vou te adiantando. Em 1 João capítulo 4, quando ele fala se algum espírito não confessa que Jesus veio em carne, ele não está falando de espírito, de demônio, gente, ele está falando de profecia. Então havia muito movimento carismático, de pessoas que tiveram revelação e trouxeram uma palavra. Você vai ver uma semelhança de algumas reuniões aqui dessa igreja joanina, um pouco parecida com aquilo que nós temos hoje com relação à igreja cristã no Brasil, ou com relação ao que nós temos quando você lê o avivamento da Rua Azusa, né? Nos Estados Unidos. Já tivemos aqui foi uma pregação sobre o movimento pentecostal, não foi aula do Didaquê, mas tem uma pregação chamada O Movimento Pentecostal, que foi dada na Carisma. Nesse mesmo canal você encontra onde a gente explica um pouquinho de como foi esse movimento. Havia uma certa similaridade por causa da visão que aquela comunidade joanina tinha sobre o Espírito Santo. Então é interessante, mas nós vamos estudar isso na próxima aula. E na carta de João, você vai encontrar naquelas cartas alguns embates com alguns desses grupos. Você vai encontrar tanto esses carismáticos quanto também alguns céticos. Ou seja, pessoas que se diziam
convertidas, mas não acreditavam, por exemplo, que Jesus veio em carne, que Jesus era apenas uma aparição, não viam Jesus, não reconheciam a divindade de Jesus nesse caso, né? Quase que vendo Jesus apenas como um profeta ou apenas um enviado de Deus, como alguns judeus o veem até hoje, como os muçulmanos veem Jesus até hoje. Então já existiam grupos chamados cristãos naquele tempo, também em Éfeso, mas que não seguiam as doutrinas de João e distorciam bastante. Próxima aula nós vamos ver isso melhor. E aqueles irmãos que eram fiéis à sua doutrina, ao seu ensino, né, ele os chamava de filhinhos. E isso aparece muito, essa expressão tão carinhosa, principalmente nas cartas de João. Haviam diversos grupos dentro dessa comunidade. A gente enxerga isso quando a gente faz uma análise mais detalhada dentro do Evangelho de João. Quando você lê o Evangelho, entenda aqui, agora a mente teológica lendo um Evangelho. Quando a gente lê o Evangelho somente para edificação pessoal, querido, leia e se divirta com os textos, se edifique com os textos, caminhe nas ruas, imagine as cenas, isso é muito bom e muito importante. Mas uma mentalidade, quando você vai fazer um escrutínio do texto, uma análise crítica do texto, você começa a esmiuçar o texto fazendo um monte de porquê. Então, por que João coloca a história da mulher samaritana? Por que João coloca lá a história, como se diz no xadrez, né, en passant, né, ou uma história de passagem, parece que assim, até forçando uma história, colocando um relato de uns gregos que vêm querer conhecer Jesus, não é? Por que ele coloca tudo isso? Certamente, lembra que o Evangelho é escrito para a comunidade e não para o povo que não é cristão? Tem muita gente que pensa, né, que os evangelhos são para evangelizar. Não, o evangelho é para doutrinar ou catequizar a própria comunidade. Então, nessa catequização da comunidade, ele começa mostrando que esses irmãos que estão ali, que vieram de grupos tão diferentes, eles são um só em Cristo, porque foi o próprio Jesus que trouxe o evangelho até eles. Olha aqui, por exemplo, alguns deles que eu vou te mostrar. Primeiro, os irmãos vindos de grupos samaritanos. Como você sabe, já estudou comigo aqui, aliás, existe até uma aula nossa que é só sobre os samaritanos. Qualquer dia você procura aí no Didaquei e reveja essa aula sobre os samaritanos. Você vai entender que havia um embate histórico entre judeus e samaritanos. E certamente eles enfrentaram conflitos, porque esse povo só vivia brigando o tempo todo, ao longo de toda a história. E o porquê disso, eu não vou abrir parênteses aqui agora, porque o porquê disso é muito longo, mas naquela aula sobre os samaritanos a gente fala bastante sobre isso. Então, irmãos que vieram desses grupos samaritanos, para eles, há um texto em João, capítulo 4, versículo 3 até o versículo 42, onde conta a história de que Jesus, chegando num poço, lá em Samaria, ele é servido por uma mulher e começa ali a ter uma conversa com aquela mulher. E quando ele revela algumas coisas do coração daquela mulher, a mulher fica assim, eu estou diante de um profeta, né? E ela começa a fazer ela traz para Jesus algumas questões. Gente, com certeza, essa narrativa aqui de João estava falando de questões que estavam no coração desses irmãos já naquele tempo. Porque haviam irmãos ali que tinham essa dificuldade, justamente desses embates com os judeus, que é o que a mulher traz. Afinal de contas, nós vamos adorar a Deus aqui no monte que nós temos em Samaria, que era onde estava o tabernáculo antes, ou nós temos que adorar lá em Jerusalém, onde depois foi construído um templo? Onde que é o lugar certo de adorar? E aí, da própria boca de Jesus, ela ouve, vai vir um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa expressão em espírito é uma expressão muito fácil de qualquer um da comunidade joanina entender. Nós vamos estudar isso nas próximas aulas para vocês verem a relação que eles tinham com relação ao Espírito Santo.
Onde mais se fala do Espírito Santo na Bíblia está nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João e também lá nas cartas de João. Então, eles tinham uma revelação muito profunda do Espírito Santo, mostrando que era o próprio Espírito de Jesus que veio para eles. Então, esta relação com o Espírito Santo era uma relação com o próprio Jesus, agora glorificado. Era esse o pensamento dentro da comunidade joanina. Então, ele começa a mostrar que para aqueles samaritanos não tinham que ir lá em Samaria adorar a Jesus, a Deus, e nem ir lá em Jerusalém, no caso dos judeus, ter que ir lá para Jerusalém para adorar a Deus. Não! Eles tinham que adorar em espírito e em verdade. Isso eles já estavam fazendo lá em Éfeso. Por isso que ele mostra esse texto da mulher samaritana. Então, é interessante notar também que haviam irmãos, né, que haviam vindo que haviam vários irmãos que eram contrários ao templo em Jerusalém. Encontravam no templo uma religião institucionalizada, manipulada por Roma, certamente irmãos que eram mais ligados a movimentos populares que havia em Jerusalém, que eram contra o templo. Você vê, por exemplo, os zelotes, não é? Ou como você tinha aqueles que haviam sido discípulos de João Batista, não é? Vários assim, eles tinham esta aversão ao templo. Por isso que é interessante que João coloca o templo de Jerusalém como um lugar de morte e o compara às trevas. É interessante notar esses detalhes que suavizava isso no coração daqueles irmãos, entendendo que eles estavam no caminho certo. Tem também no próprio Evangelho de João, você vai ver que tem uma narrativa grande sobre João Batista também, porque certamente muitos discípulos de João Batista, tem logo no começo de Atos dos Apóstolos, né? Aliás, no começo não, em Atos 19, conta de alguns discípulos de João Batista que Paulo encontrou e os evangelizou. E eles foram ali batizados com o Espírito Santo e tudo mais, foi uma cena muito linda. Então, havia muitos discípulos que haviam seguido a João Batista, né, ou discípulos e discípulos de João Batista, que estavam ali reunidos agora nas comunidades joaninas. Por isso que João mostra o tempo todo a relação de Jesus com João Batista, como Jesus aprendeu coisas com João Batista, como o próprio Jesus seguiu por um tempo João Batista, foi batizado por João Batista e depois continua o ministério ultrapassando João Batista. E é em João que se diz que João Batista faz a declaração que ele não era digno nem mesmo de amarrar as sandálias de Jesus, porque Jesus era maior do que ele. Então é interessante isso também no Evangelho de João, para mostrar ou doutrinar esses discípulos de João Batista. Tem também um outro grupo, os gregos e demais gentios. E aquele texto que eu citei, que está em João 12, de 20 a 22, onde mostra de gregos que queriam ver Jesus. Esses eram homens e mulheres que não eram oriundos da religião judaica, não conheciam nada das coisas de judeus, do judaísmo, gente que se converteu diretamente no cristianismo e não tinha os costumes judaicos. Eu acho interessante, sabendo que muitos estrangeiros haviam nessa comunidade, você vai notar o cuidado que os escritores tiveram em tornar algumas expressões tipicamente judaicas, né, inteligíveis ou traduzidas para os seus leitores. Como todos os evangelhos foram escritos visando a instrução dessas comunidades, esse ajuste aqui, né, essas explicações de terminologia judaica, revela para nós que fazemos uma leitura mais crítica do texto, crítica no sentido de analítica, né, do texto, eu percebo, por que eles traduziram? Porque haviam estrangeiros nessa comunidade do discípulo amado, que eram estrangeiros que não tinham relação alguma com o judaísmo. Vamos ver isso, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, do 38 ao 42. Note aqui. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, abre parênteses, que significa mestre. Gente, esse parênteses não foi eu que coloquei, está no texto bíblico, tá? Só para vocês saberem. Eu apenas deixei ele aqui destacado em negrito. Rabi, que significa mestre, onde está hospedado?
Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que haviam ouvido o que João Batista, dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, abre parênteses, isto é, o Cristo, isso está lá no texto. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então você percebe o cuidado que os redatores tiveram em traduzir algumas palavras, e certamente deixaram as palavras originais porque eram muito usadas. Porque muitos ali que vinham do judaísmo não usavam a palavra grega para mestre, um didáscalos, assim, usava rabi, e eles não sabiam o que era isso. Muitos chamavam o Messias e não Cristo, que Cristo é a palavra grega para Messias, Então é interessante, muitos chamavam Pedro como Cefas. Você vê isso, por exemplo, na carta aos Coríntios, quando Paulo fala: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, Cefas é o nome dele na língua hebraica, e aqui ele que traduzido é Pedro, Então, o Cefas é grego, na verdade. Então, o aramaico. Aqui vai, então, os textos bíblicos que eles traduziram, mostrando que haviam estrangeiros naquela comunidade. Bom, eles enfrentaram alguns conflitos externos também, e você vê isso no texto de João. No texto de João vai aparecer muito essa palavra, o mundo. E isso é bem assim como um alerta, sabe? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, está lá nas cartas de João. Mas no Evangelho de João tem muitos trechos também que falam sobre o mundo. Sim, algumas vezes aparece a palavra referindo-se às pessoas. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira. Ali é o mundo pessoas, gente, Todo mundo, todas as pessoas. Não é isso. Mas na maioria das vezes se refere a um sistema social injusto, também chamado de anticristo, ou seja, anticristo, contrário a Cristo, em oposição ao estilo de vida livre que Jesus veio ensinar. Jesus ele ensinava o amor ao próximo, Jesus ensinava a simplicidade, Jesus ensinava a ajuda aos pobres. O estilo conveniente da religião da época, que era manipulada pela elite, não queria isso, tanto que mandaram matar Jesus. O mundo era, portanto, esse estilo de vida egoísta, sem amor, um sistema anticristo. Vou fazer um parêntese aqui e trazer para os nossos dias. O que é o mundo hoje para nós? Pensa bem, o mundo é um sistema organizado contra Cristo, contra os ensinos de Jesus, não contra as doutrinas que a igreja hoje destaca, não é isso, é contra os ensinos de Jesus. Então, quando você, por exemplo, Jesus falou, por exemplo, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Quando a igreja perde mansidão e perde humildade, ela não está mais andando nos ensinos de Cristo. Quando você vê, por exemplo, deixa eu jogar mais aberto. Pelas vias pentecostais, normalmente, se fala de mundo quando fala de a mulher usar batom, a mulher usar calça comprida, a mulher cortar o cabelo, de que isso é um mundo na igreja. As igrejas tradicionais geralmente falam contra a música mundana ou contra algum outro costume
de bebidas ou bailes ou coisa parecida, não é? É disso que as igrejas geralmente chamam de mundo, ou seja, aquilo que tem a ver com uma cultura que não é característica da cultura evangélica. Mas o mundo é aquilo que é anticristo, aquilo que é contra os ensinos de Jesus. Então a igreja, às vezes, fica cega e não reconhece quando de fato o mundo está no meio da igreja. Quando pregadores, por exemplo, são arrogantes na televisão ou na internet, né, ou nas suas postagens, de modo arrogante, agressivos, eles não parecem mansos e humildes como Jesus. Portanto, o mundo já tomou a cabeça deles e a pregação deles acaba sendo uma pregação anticristo, porque parece Cristo, mas não é. Como diz lá em Apocalipse, parece o cordeiro, mas fala como dragão. Parece, a aparência dele é de religião, de alguém que segue a Jesus, mas a fala dele é uma fala iracunda, uma fala irascível, uma fala cheia de ódio. Você quer ver, por exemplo, mundo na igreja? Você vê mundo na igreja quando, por exemplo, cantores gospel, por exemplo, ficam famosinhos e começam a se comportar do mesmo jeito que esses cantores do mundo, né, como a gente costuma dizer, se comportam, arrogantes, não andam no meio do povo, cobram cachês altíssimos, como alguns pregadores também, que cobram aí cachês altíssimos só para ir lá e contar um monte de piada no púlpito ou algo parecido. Eu vejo isso como mundo no meio da igreja, porque Jesus não era assim. Então, tudo aquilo que é diferente de Jesus, nós podemos chamar de mundo ou de anticristo, porque milita contra Cristo, dificultando que algumas pessoas se convertam ao Evangelho, ou que pessoas peguem aversão ao Evangelho por causa desse comportamento. Então o Evangelho de João é muito atual para nós, assim como as cartas de João, muito atual para nós, porque ela mostra principalmente, nas cartas que nós vamos dar na próxima aula, você vai ver que o oposto ao mundo é o amor. O amor às pessoas, o amor ao necessitado, o amor às pessoas que precisam, o amor aos desfavorecidos. Quando a igreja age com amor e age com amor para com as pessoas de um modo geral, então ela está demonstrando de fato o Evangelho e está de fato pregando o Evangelho através do amor. Um outro conflito que eles tinham, além do conflito com o mundo, eles tinham conflito com os judeus. E esse conflito com os judeus, veja bem, ele não se refere aos judeus como um todo, não é isso, por favor. Ele se refere a uma elite judaica que na época de Jesus seria os saduceus e os fariseus, e agora os anos depois, né, aqui nós estamos uns 70 anos depois do ministério de Jesus, mais ou menos, você tem aqui os herdeiros do farisaísmo, né, principalmente, que eram exclusivistas, eram ligados àquela elite econômica, são os que mandaram matar a Jesus. A Bíblia diz que eles são as trevas que tentaram apagar a luz. João capítulo 1, versículo 5 diz isso. Então, muitos irmãos daquelas comunidades, ou daquela comunidade, ou das comunidades joaninas, eles haviam sido expulsos das sinagogas. Quando eu falo expulso da sinagoga, não é simplesmente que eles não poderiam frequentar a sinagoga, mas eles eram expulsos da comunidade judaica. Ou seja, nenhum judeu mais venderia nada para eles. Se perto da casa deles só existissem, e olha, os judeus eram muito ligados a comércio, né? Se só existissem mercados e lugares onde vendesse coisas só de judeus, eles não conseguiriam comprar lá, porque eles estavam excomungados, né, de qualquer relação. Inclusive, você teria que expulsar a pessoa da sua própria casa, da sua própria família. Em aulas passadas nós já falamos em mais detalhes sobre como foi essa excomunhão, né, que os judeus fizeram sobre o grupo de cristãos. Um outro grupo que aparece é a multidão. A multidão eram aqueles
descomprometidos, né? Aqueles indecisos. É gente que preferia não falar abertamente da sua fé, exatamente para não ser expulso das sinagogas e ter esse carimbo sobre eles de gente excomungada, de modo que ninguém mais poderia ter relação com eles. Então, você nota isso em João, quando João, é interessante, em João capítulo 9, João vai descrevendo sobre a cura de um cego, nós vamos ler daqui a pouquinho um trecho, mas ele vai descrevendo uma coisa interessante. Ele descreve um homem cego que é curado por Jesus e passa a ver. E ele descreve, em oposição a isso, os religiosos que viam com olhos naturais, mas estavam cegos para não reconhecer que aquela obra de Jesus era uma obra de Deus. Então, o cego estava vendo e aqueles que viam não estavam enxergando nada. Jesus emenda nisso chamando de falsos mestres, porque eles não representavam a Deus. E aí ele mostra que esses falsos mestres eram como ladrões, que vieram para matar, roubar e destruir. E que ele veio para que eles tivessem vida e vida em abundância, uma vida livre. Então aquele texto que muita gente fala que é o diabo, né, que veio para roubar, matar e destruir, o texto na verdade não está falando do diabo, está falando dos falsos mestres. Então, se você acha que é perigoso, que o diabo é um ser perigoso, que vem matar, roubar e destruir, deixa-me te falar que o João mostra que alguém mais perigoso do que isso são esses falsos mestres, não é? Que são, de acordo com Paulo em 2 Coríntios 12, falsos apóstolos enviados de Satanás, ministros de Satanás. Paulo chama assim em Coríntios 12, 2 Coríntios 12. Você vai encontrar isso lá. 2 Coríntios 11, na verdade, você vai encontrar isso lá de Paulo falando isso. E aqui em João, ele o chama de falsos mestres que vieram para roubar, matar e destruir. Então, toma cuidado com o que você ouve. Principalmente hoje nesse mundo da internet, toma cuidado com tudo que é ensinado por aí. Preste bem atenção. Muitos problemas que nós temos hoje na igreja são de pessoas que se alimentam em outros lugares com comida contaminada e depois vêm para dentro da igreja com vários questionamentos por causa de problemas que eles aprenderam em outros lugares. Isso a gente vê bastante, mesmo aqui na nossa comunidade, eu vejo isso. Né, essas pessoas que vivem de igreja em igreja e não têm um senso de julgamento para separar o que é certo do que é errado, do que é bom e o que não é, não tem uma doutrina muito bem fundamentada nos seus corações e engolem qualquer coisa que tem por aí ficam confusos e serve para a gente aqui, muitas vezes até de problemas. Né? Então toma cuidado com o que você vê por aí. Essa multidão, então, era essa multidão dos descompromissados que não queriam, assim, se declarar abertamente. Igual, por exemplo, os pais deste cego que fora curado, quando foram questionados, eles falaram, olha, ele já é adulto, ele que responda por si. Você vê isso também. Veja bem, João capítulo 12, versículo 42 a 43, também conta isso. Ele conta assim, ó, assim... Muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Você vê isso, por exemplo, num homem que procurou Jesus de madrugada, para ninguém vê-lo. Ele foi de noite ali, ou madrugada, ver Jesus, é um tal de Nicodemos. Como ele era membro do Sinédrio, então ele não poderia ser visto junto com Jesus. Então ele foi nas escondidas encontrar com Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Você precisa nascer de novo. E o homem não entendeu o que era isso. O estilo de vida pregado pelas igrejas joaninas. As igrejas joaninas pregavam sobre o amor. Para eles, você era cristão se você amava. Se você não ama, você não é um discípulo de Jesus. Então, a grande marca de alguém que anda com Jesus é que ele ama. Ele ama os irmãos, ele ama uns aos outros e ele ama as pessoas até mesmo as pessoas que estão perdidas. Ele as ama, ele não as condena, ele as ama.
Eu estou dizendo isso porque hoje em dia existe muita relação aqui no meio da igreja sobre, por exemplo, o que vamos fazer com os pecadores que frequentam as igrejas, não é? Ué, mas as nossas reuniões é para encher mesmo de pecadores. Porque você pode notar, por exemplo, numa das parábolas de Jesus, onde ele faz ali, um homem faz uma grande festa, manda chamar algumas pessoas e as pessoas boicotam a festa dele. Ele fala, então você saia pelos becos e pelos vales dessa cidade, né, pelas ruas escuras da cidade e traga os aleijados, tragam os mendigos, tragam os moradores de rua, né, tragam as pessoas que precisam ouvir e encha minha casa deles. Você nota, por exemplo, em João capítulo 15, em Lucas, no capítulo 15, que Jesus preparou um jantar e recebeu ali no seu jantar prostitutas, recebeu no seu jantar publicanos, pecadores, ele recebeu ali, e os fariseus ficam do lado de fora dizendo, nós não vamos entrar. Então você nota que a igreja é para encher mesmo de pecadores. As pessoas às vezes perguntam, lá na Carisma tem gente que faz isso. Tá cheio de gente. Tem até mentiroso, tem religioso, tem todo tipo de pecador, né? Lá no meio da igreja tem. Porque a igreja é uma comunidade que ela acolhe as pessoas, que ela recebe as pessoas e que essas pessoas vão se sentir amadas dentro da igreja e não expulsas de dentro da igreja. Então, 1 João no capítulo 4, no versículo 7 ao 21, diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Em outras palavras, Deus dá para nós vermos Deus nesse amor nosso, né? Nessa comunhão. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, meu querido, pregar o evangelho é amar pessoas. Pregar o evangelho é ter ações e atitudes que demonstram o amor de Deus. Hoje aqui no nosso Instituto Carisma, nós recebemos pela manhã líder de um outro instituto aqui na nossa cidade, que faz obras sociais também, irmã muito querida, uma missionária e que de muita boa vontade está fazendo uma obra muito linda numa região bem pobre aqui da nossa cidade. E eu disse para ela que a gente vai amadurecendo nas nossas obras sociais. E uma das coisas que nós não podemos fazer é a obra social como moeda de troca. Se você se converter, a gente ajuda você. Se você não se converter e frequentar a igreja, nós não vamos te ajudar. Eu falei para ela, vamos pregar o evangelho sem palavras. Vamos pregar o evangelho simplesmente vivendo, simplesmente fazendo bem, ajudando as pessoas, mostrando nossa bondade, mostrando nosso amor. Se essas nossas atitudes não falarem nada, a gente não tem nada o que falar. E se você falar, mas ninguém se converteu eu fazendo isso até hoje. Pois bem, então você não está fazendo direito, tem que amar mais ainda. Porque nós vamos pregar o evangelho amando. As pessoas vão entender melhor o amor de Deus quando nós demonstrarmos esse amor em forma de atitude. E agora eu venho para a aula prática, a parte prática da nossa aula. Toda e qualquer pessoa, são lições que aparecem no texto de João. Toda e qualquer pessoa que sofre, seja a pessoa que sofre a pobreza, seja a pessoa que está sofrendo doença, seja a pessoa que está sofrendo privação de liberdade, ou seja o que for, deve ser objeto do nosso amor. Então, eu vou aqui
para ganhar tempo, eu vou seguir o que está aqui na apostila, porque ela é uma pregação. Escrevi em forma de pregação essa apostila aqui. Tem alguém assim na sua família? Tem algum amigo seu dessa maneira? Então comece praticando isso com quem convive com você, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no trajeto do seu trabalho, ou no trajeto da sua escola. Gente, nós temos que ser simpático com todo mundo. Ser simpático com alguém dentro do metrô, dentro do trem, ajudando alguém, pessoas do seu trabalho. Tem alguém doente? Conhece alguém que está doente? Você já deu um alô para essa pessoa? Alguém que foi fazer um exame médico, pode ser teu irmão aqui na fé, daqui da Carisma, de outra igreja, que não é de igreja nenhuma, que o cara é ateu, que o cara é de uma outra religião, não importa. Tem alguém doente? Ora por ele e fala isso para ele. Procure saber se a pessoa está precisando de alguma coisa. Às vezes você tem assim mulheres grávidas e ela não tem quem auxilie, mora sozinha ou ainda tem dificuldades. Por que a gente não pode, de repente, quando ela está lá quase já parindo, né, no 9º mês, é hora da gente fazer um auxílio de limpeza doméstica para ela, porque ela não tem mais condições sequer de limpar a sua casa. E às vezes não tem quem ajude. Você conhece pessoas idosas? Já deu um alô para essas pessoas? Procurou visitá-las e ouvir as suas histórias? Dê atenção para essas pessoas, principalmente se for da sua família, porque no livro de Timóteo fala isso, que se você não cuida dos idosos da sua própria família, você é pior do que o incrédulo. Porque a pregação do evangelho tem a ver com isso. Lembra-se de Tiago, que falou que a religião verdadeira é essa, auxiliar os pobres nas suas necessidades, os necessitados, os irmãos. É lá que fala que se tem alguém doente, você ora, você faz uma visita e impõe as mãos, faz até a unção com óleo, que era uma prática ali do judaísmo, né? Então, você nota que há uma preocupação com as pessoas nas cartas de Timóteo, na carta de Tiago, aqui nas cartas de João, porque o evangelho era ensinado assim, eles aprenderam isso com Jesus. Então, trazendo para os nossos dias, eu diria o seguinte, meu irmão, até a maneira como você dirige demonstra se você ama ou não ama. Porque alguns de vocês põem pedestre para correr na faixa de segurança. Então isso eu te digo uma coisa, você não ama, então você não conhece a Deus. Talvez você seja religioso, frequente uma igreja, talvez você até cante, pregue, mas você não está sendo um discípulo de Jesus. Sua mente está enganada com práticas do mundo e você precisa abandonar o mundo e servir o evangelho que nos ensina a ser servo de todos, porque o nosso mestre ensinou a gente lavando os pés dos discípulos. O lava-pés não é para ser uma doutrina praticada hoje como se fosse um ritual. Quem pratica assim eu respeito e tem lá a sua verdade por trás disso e é lindo de ver, não tem nenhum problema com quem pratica isso. Só quero dizer que naquele tempo quem lavava os pés eram os escravos mais baixos dentro de uma casa, porque havia escalão de escravos, né? Existiam escravos, por exemplo, que era responsável por cuidar dos bens, de tão alto que era o seu escalão. Escravos que faziam as compras, que manipulavam o dinheiro do patrão, né? Então eram escravos de confiança. Mas o escravo da escala mais baixa era aquele que, quando chegava às visitas, era o escravo que ia lá lavar os pés da pessoa. É por isso que aquela mulher, se sentindo perdoada por Jesus, foi lá lavar os pés de Jesus, porque o anfitrião não mandou ninguém lavar os pés de Jesus. Ela lavou com suas próprias lágrimas e enxugou com os próprios cabelos, não é? Então, você nota essa atitude de lavar os pés como sendo a atitude mais humilde de todos. Por isso que Jesus serviu os discípulos dessa maneira e disse, se eu que sou o mestre fiz isso, vocês também devem fazer isso uns com os outros. Então é esse tipo de amor, da gente se perceber que nós somos servos de todos. E então, se você é servo de todos, você vai dar preferência para os outros. É nisso que eu estou dizendo. Quando você cede lugar na fila, quando você se levanta do banco, né, para uma pessoa sentar, quando você
controla o trânsito para uma pessoa poder atravessar a rua, você está servindo as pessoas como sendo mais importantes do que você. É assim que o cristão deve viver. É isso que nós aprendemos em todas as escrituras sagradas e aqui no Evangelho de João, muito claro isso para nós e nas cartas de João também. Seria um bom desafio para nós arrancarmos alguns sorrisos ao longo do dia. Eu estou te trazendo isso na prática, porque quando você tem uma prática dessa maneira, você arranca sorrisos das pessoas. Tem uma história que eu contei há uns 8 anos atrás, isso deve ter acontecido, de 5 a 8 anos atrás isso aconteceu. Eu estava numa rua aqui, era horário de rush, aqui na passagem do Jardim das Flores para Vila Holanda, e uma passagem ali que tinha faixa de segurança ali, mas ninguém parava. Era um carro atrás do outro passando. E eu vendo de longe, porque estava um trânsito, né? E os carros passando, né? E ninguém parando. E um cara querendo atravessar a rua. Agora, não era velhinha, não era mulher grávida, não era mulher, né? Era um homem forte e alto, né? Assim, um cara, assim, bem, né? Negro, né? Alto, era esse o estereótipo do cara, um cara de mais ou menos uns 20 e poucos anos de idade, ou quase 30 anos de idade. Ninguém estava dando o mínimo para o cara, só passando os carros ali. Eu fui diminuindo com o meu carro, parei o meu carro e fiz sinal para o cara, atravessa. E fiz sinal com a luz para o carro do outro lado também parar, que eu estava parando. E fiz sinal do cara, né, eu pus até a mão para fora para o cara do outro lado ver, né, para o cara passar. O cara não acreditou, ele olhava assim para mim, passou olhando para mim, eu estava de janela aberta, né? Ele virou para mim e falou assim, aí, mano, tu é muito gente boa, hein? Quase que eu virei, porque eu falei, vai, Corinthians, é nóis, tal. Porque... Mas veja bem, era uma coisa que todo mundo deveria fazer. A lei mostra que a faixa de segurança é prioridade do pedestre, mas ninguém está nem aí com prioridade. E porque vai ceder para um cara... forte, saudável, homem, né? Então, por que ia ceder? Mas nós temos que fazer o bem para todos. Nós temos que arrancar sorriso. Porque esse cara, ele abriu um sorrisão para mim e falou isso com um sorriso e fazendo sinal, né, de alguém que gostou. Nós temos que arrancar sorriso da vida das pessoas, na vida das pessoas. Começa a fazer diferença, sabe? Nas pessoas que estão ao seu redor. Você tem que ser uma pessoa tão gostosa de conviver que quando você sai do lugar as pessoas sentem falta. No seu trabalho, você tem que causar isso na vida das pessoas. Na sua escola, onde você frequenta, você tem que causar isso na vida das pessoas. É assim, é gostoso ter você por perto. É isso que deve ser um discípulo de Jesus. Outra lição. Nossa vida ganha mais sentido quando somos úteis às pessoas. É importante nós demonstrarmos para as pessoas que alguém se importa com elas. Então, faça algo pelas pessoas ao seu redor. Elas merecem bastante. Eu coloco aqui uma história de uma irmã aqui na nossa comunidade que mora sozinha e ela usou uma frase que me marcou. Olha, ela me disse essa frase muitos anos atrás, mas ela disse o seguinte, que ela ama vir nos cultos aqui da Carisma, porque ela sabe que pelo menos uma vez por semana ela vai ganhar alguns abraços. Então note que talvez para você fala, eu não gosto que esse povo que me abraça. Desculpa falar, você é muito fresco, porque tem gente que está precisando do seu abraço e você precisa dar abraço nessas pessoas. Então perceba mais, repare as pessoas que passam pelo seu caminho. Deus nunca coloca pessoas no nosso caminho por coincidência, por acidente, não é? Aliás, eu costumo dizer o seguinte, coincidência é a maneira de Deus ser discreto numa cena. Então ele causa aquela cena, mas ele não aparece. Então as pessoas precisam da nossa gentileza. Use o seu jeito, do jeito que você for, tímido ou não, tenha certeza, Deus vai usar você. Outra verdade, não seja egoísta, não viva só para você mesmo. Viva para abençoar a vida das pessoas. O fato de que tem muita gente que anda insatisfeita com a vida, você às vezes fala, minha vida é tão chata, tudo mais, é porque você gasta a sua vida só com você mesmo. Você gasta a sua riqueza com você gasta seu dinheiro com você. Aliás, um bom modo de você julgar a sua vida é saber como é que você anda gastando o seu dinheiro. Quanto seu dinheiro você dá, quanto você é dizimista, porque no dízimo você ajuda a igreja a fazer essa obra toda que a gente faz. Você dá ofertas.
Você dá esmolas. As esmolas são vistas por Deus. Deus vê quando a gente dá esmola. Por exemplo, Cornélio, em Atos capítulo 10, o anjo chega para ele e diz: as suas orações e as suas ofertas, as suas esmolas, né? Ali o texto seria assim, melhor traduzido, chegaram até mim. Então note, Deus vê a cada esmola que você dá. A cada vez que você trata bem uma pessoa necessitada e você ajuda, Deus vê isso. Então não seja egoísta, não viva só para si mesmo. Outra coisa, fale bem, bendiga, abençoe. Qual é o contrário disso, de fale bem, bendiga, abençoe? Não fale mal. Não fale mal das pessoas. Pare de simplesmente criticar. É interessante que algumas vezes nós pensamos, quando eu falo assim, fale bem, bendiga, abençoe, a gente sempre pensa em alguém longe. Mas e quem mora com você? O que você, casada, falou para o teu marido hoje? Ou você só fala para ele quando tem que criticar? Não é? Você não acha nada, né? Aquela coisa assim, só sabe criticar. Você que é marido, o que você falou para tua esposa hoje? Você pai, o que você falou para os seus filhos? Pai e mãe, o que você falou para os seus filhos? Filhos, o que vocês falaram para os seus pais? Às vezes nós não reconhecemos que as pessoas que estão mais próximas de nós precisam ser também, sabe, queridas, abraçadas, não é? Percebidas, alimentadas com palavras. E aí que eu entro, mais uma verdade que eu aprecio desses textos, preste atenção aos detalhes. Isso aqui é amor na prática que eu estou ensinando para você. Todas as pessoas têm algo bonito para ser observado nelas. Então preste atenção nos detalhes. Se você tem mais intimidade com a pessoa, fale detalhes do caráter da pessoa. Valorize determinadas maneiras da pessoa falar, dela tratar, dela. Valorize o que ela está fazendo de bom para que ela seja vista com os seus olhos. Também você pode elogiar estilos pessoais, cabelo, jeito, comportamento, não é? Perceber alguma coisa na vida da pessoa em que o fato de você notar isso na vida da pessoa já fez a pessoa se sentindo um pouco melhor. Mas fale para a pessoa, porque se ficar só nos seus pensamentos, essa pessoa nunca vai notar. Tá? Ela só vai saber, por isso que eu digo, bendiga, diga para a pessoa, fale bem, né? Fale coisas boas às pessoas. Não é? Mais uma verdade, amar é assim, é algo demonstrado em atitudes gentis. Então, chega de crítica, gente. Crítica e crítico a gente já tem demais na internet, está na hora da gente mudar isso. Seja uma pessoa incentivadora, seja parte da minoria, não é? Use o que você tiver nas suas mãos para ser um instrumento de paz, um instrumento de incentivo, ser um instrumento de Deus para dizer uma palavra que vai levantar as pessoas ao longo do seu dia. Não perca seu tempo discutindo com pessoas que amam brigas na internet, não perca seu tempo com isso. Mantenha-se longe, aliás, dos briguentos, né? E socorra as vítimas que eles deixaram pelo caminho. E por último, Jesus nos mostrou que o que vale na vida é o amor. É isso. A única maneira de você demonstrar amor é através das nossas ações. Por isso, quando se trata de amar a Deus, a Bíblia ensina claramente que esse amor só se demonstra quando a gente ama as pessoas. Quando amamos a Deus, amamos pessoas. Quando amamos pessoas, estamos demonstrando o nosso amor a Deus. É isso. Eu deixei um apêndice na sua apostila, depois você pode baixar a apostila, o link aparece aí no chat, ou você pode encontrar mais tarde, né? Daqui algumas semanas, se você está vendo esse vídeo depois, você vai encontrar na descrição do vídeo, né? Vai ter o link para a apostila, ou você vai encontrá-la também no nosso site, carisma.com.br/daqui a algumas semanas, onde no apêndice eu coloquei algumas coisas interessantes, como por exemplo, tradição da igreja quanto a João lá em Éfeso. Então eu copiei trechos de um livro histórico, o livro da História Eclesiástica de Eusébio de Cesaré, para você ter uma ideia, é um livro de 325 da Era Comum, então é legal você ter acesso a um texto tão antigo assim, né? Está o texto transcrito aqui para você. Eu coloco algumas menções
de João e também daquele presbítero João no livro Contra Heresias de Irineu, né? É interessante, ele fala, por exemplo, que João estava vivo ainda durante o reinado de Trajano. Trajano reinou de 98 até 117, então João estava vivo, próximo do ano 100, não é? No livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, ele relata várias coisas de João, que eu coloquei aqui onde você encontra isso no livro, e algumas observações também com relação ao Evangelho de João, que são interessantes, mas são aquilo que eu chamo de crítica textual, que ajuda você a compreender melhor algumas coisas do texto, coisas que eu já citei aqui em sala de aula, né, aqui nessa nossa aula, mas que aqui estão explicadas nesse apêndice que você pode ler depois. Olá, queridos, voltando aqui com a nossa aula de hoje, tem uma pergunta aqui. E a pergunta da Josi é o seguinte: eu observei no João, no versículo 23, do capítulo 4, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Esse espírito seria o Espírito Santo, porque está com início minúsculo. Muito boa a tua pergunta, mas ela vai precisar de uma resposta um pouquinho mais longa para eu tentar explicar aqui. Só existe uma palavra na língua grega que vai falar sobre espírito, vento, atitude e tantas outras coisas que eu encontro no dicionário, que é a palavra pneuma. Pneuma, né, se escreve, mas pneuma é como se fala. Essa palavra, ela pode significar várias coisas. Nesse caso aqui, por exemplo, quando a Bíblia diz o vento sopra, né, não sabe de onde vem, nem para onde vai, a palavra vento é a palavra pneuma. Quando fala adorar em espírito, é pneuma. Quando fala o espírito do homem, pneuma. Quando fala o Espírito Santo, hagios, pneuma, né? Então, Espírito Santo. Então, é a compreensão que aqueles irmãos, principalmente lá de João, tinham sobre o Espírito. A palavra pneuma também ela pode significar uma profecia, porque provar os espíritos, se eles procedem de Deus, não está falando de espírito encarnado. O espírito demoníaco também aparece a palavra pneuma, né? A palavra encarnar ali, provar os espíritos é provar aquela palavra de inspiração que veio, né? Por isso profecias ou palavras assim chamadas inspiradas, porque tudo isso é pneuma. Então nós vamos entender um pouquinho melhor isso na próxima aula, porque eu vou mostrar um pouquinho como é essa comunidade joanina e a compreensão deles sobre o Espírito Santo. No texto específico que você nos mostra, no dicionário bíblico do Strong's, que é muito bom, ele coloca, dentre as várias coisas, que significa o seguinte: simples essência destituída de tudo. Ou seja, a verdadeira adoração a Deus, os verdadeiros adoradores, não vão adorar simplesmente paramentados num templo riquíssimo ou numa montanha bem alta com muitos sacrifícios. Eles vão adorar na simples essência, destituídos de tudo e em verdade. Ou seja, sem máscara, transparente. Lembra-se quando dois homens sobem ao templo para orar? A palavra orar e adorar ali é a mesma. Então, dois homens sobem ao templo ali para orar ou para adorar. Nunca a gente coloca orar porque é oração que eles fazem, mas a oração é a adoração, tá? Porque às vezes a gente liga a adoração só com cantar. Se eu estou orando a Deus, falando a Deus, dando a Ele meu coração, eu estou adorando a Deus também. E um deles bate no peito e diz que eu não sou como esse, como aquele outro, tudo mais. E o outro bate no peito e diz, me perdoa pelo que eu fiz, não é? E Jesus fala que esse segundo saiu dali justificado por Deus e não o primeiro. Então, quando você vê essa expressão, você entende melhor o que é uma adoração em espírito e em verdade. Aquele homem foi verdadeiro e aquele homem foi da sua essência. Ele estava destituído de tudo. Ele estava desmascarado diante de Deus. Então, gente,
Vamos aprender a servir a Deus nus, né? Desmascarados, sem títulos, sem posição, sem palavras bonitas, sem palavras ensaiadas ou gestos ensaiados ou entonação de voz ensaiada, sem nada disso. Vamos ser cada vez mais verdadeiros em essência. Aí sim é uma verdadeira adoração. É isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Próxima aula, você estude, por favor, as 3 cartas de João. Leiam. Com a aula que você teve hoje, eu tenho certeza que você vai compreender ainda melhor aqueles textos. Deus abençoe. Na próxima aula, próxima terça-feira, estamos de volta. Deus abençoe você.